Olá a tudo e a todas, tudo bem? Mais uma aula que nós estamos postando aqui no nosso canal do YouTube e também no Instagram. Não esquecendo disso, de ir lá no canal do YouTube, Jales Figueiredo, dar o like e se inscrever. Como eu disse, eu nunca pensei em dizer isso, mas a vida é dinâmica, nós estamos dizendo, tá certo? E hoje nós vamos tratar de um tema chamado desconsideração da pessoa jurídica. Algumas pessoas me andaram falando sobre o tema, me pediram, e nós vamos tentar aqui desvendar um pouquinho, né, esse instituto que já há muito tempo vige no direito saxão e só recentemente, numa questão de tempo e história, entrou no nosso direito brasileiro. Né? No direito saxão está desde o século XIX, quando o juiz Marshall entrou contra as confederações, favorecendo as federações, e já no fim do século XIX, a Inglaterra, lá um famoso caso Salomão versus Salomão, onde garantiu sobre aquela instituição financeira o prejuízo que ela tinha causado. Isso já foi em 1889, quer dizer, já quase no finzinho do século XIX, quando foi aplicado na Inglaterra, certo? Mesmo que o direito bretão é um pouco diferente do nosso, eu ainda vou um dia gravar uma aula sobre essa distinção, né, da common law e o nosso direito posto, nosso direito positivado, que é muito interessante. Lá ele parte do caso concreto para uma regulação e nós partimos de uma lei subjetiva para um caso concreto e ficamos à mercê do entendimento do juiz, naquele caso, a sua interpretação. Mas um dia a gente vai tratar desse tema, tá certo? Então vamos para a nossa 8ª aula, não esquecendo de ir lá no YouTube também, mas a aula vai estar postada aqui no Instagram. E eu quero, de novo, agradecer a vocês pelo feedback e os retornos, tá certo? Muito obrigado. Bem, vamos falar sobre isso que está postado lá no artigo 133 do Código de Processo Civil, que é o procedimento de como vamos tratar dessa questão. Qual é a problemática? Você interpõe uma ação contra uma empresa ou numa execução de alimentos contra a pessoa física e no cumprimento de sentença o que acontece? A empresa some, não tem patrimônio, nem a pessoa física tem patrimônio, mas ele é sócio de uma empresa. Como é que se faz? Como se chega a esse bom termo? Então, o Código de Processo Civil, ele dá esse procedimento de como devemos fazer, né? Já que o Código de Processo Civil é um instrumento que você tem para garantir o direito material do seu cliente. Então, você tem que saber manuseá-lo para isso. Então, nessa situação, como é que nós vamos fazer? Tá certo? Bem, a primeira coisa que tem que saber é que a desconsideração da pessoa jurídica, ela vem de uma decisão judicial. Quando você já trouxe provas, caracterizou, o juiz fez a parte fez o contraditório daquela situação. Aí, o que é que você faz? Você vai pedir ao juiz, o juiz vai dar essa sentença, daí ele vai quebrar, pessoal, aquela regra máxima, né, que é no estatuto ou um contrato social e vai para a pessoa física do sócio ou do administrador. Tá certo? A gente vai dar essa examinada. Ou, que é chamada desconsideração da pessoa jurídica inversa. É quando ele sai da pessoa física e vai para a pessoa jurídica. Tá certo? Vamos dar uma estudadinha nisso aqui, ver. Bem, primeiro é a fonte jurídica. Onde está essas fontes jurídicas? Primeiro está no artigo 28 do CDC. Ou seja, a primeira vez que se caracterizou isso foi nas relações de consumo. Falando também que em 1969, Rubens Requião, que era um grande comercialista, vale a pena você ter os livros dele, está desatualizado, mas você tem uma estrutura, uma carga teórica muito grande sobre direito empresarial, que o Rubens Requião era um grande estudioso do direito da empresa e das relações mercantis. Ele trouxe isso numa dissertação, a desconsideração da pessoa jurídica, e ela primeiro foi aplicada na Justiça do Trabalho, quando o empregado ficava à mercê, né, de suas verbas rescisórias, e então o juiz começou a sair das empresas e ir para a pessoa física dos sócios ou dos administradores. Só para nós termos essa relação e essa distinção. Aí, com a configuração jurisprudencial e doutrinal, o Código de Defesa do Consumidor, quando apareceu nos anos 90, no início dos anos 90, ele no seu artigo 28 trouxe essa regra, que é: o juiz poderá desconsiderar a pessoa jurídica, a personalidade jurídica da sociedade, quando em detrimento do consumidor, então ele limita aos consumidores, houver abuso de direito,
excesso de prudência, infração de fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Então ele criou na relação de consumo quando a empresa fizesse isso, tá certo? Passado o tempo, um tempinho logo depois, né? Em 2002, veio o Código Civil nosso, aí não, trouxe esse direito para dentro do nosso Código Civil em todas as relações empresariais. O que é que diz o artigo 50? Ele diz o seguinte, ó, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, ou seja, as duas características, nós vamos já ver, pode o juiz, a requerimento da parte ou MP, Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigação sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, beneficiados direto ou indiretamente pelo abuso. Então, nós temos essa realização, né, legal, que está lá no artigo 28 do CDC e no artigo 50 do Código Civil, tá certo? Agora, e a manual de utilização, que eu sempre digo, o procedimento, está lá no artigo 183. Então, está lá o direito material assegurado, que tem isso, e como você faz no artigo 183. Quais são os requisitos, para a gente saber? Quais são os requisitos que nós temos que ter para pedir essa desconsideração? Primeiro, desvio de finalidade. É quando você usa a sua empresa para benefícios escusos, certo? Ou então você está usando a empresa para desvios escusos. Ou confusão patrimonial, é quando os bens da sociedade se misturam com os bens do sócio. Você não sabe quando é um bem de um, a conta o sócio paga a conta da empresa, a empresa paga a conta do sócio e vice-versa. Você não tem a ponta da linha, ok? E outra coisa, pessoal, que não está no artigo 50, está no Código de Processo Civil, que é outro pulo do gato, qual seja, está lá no artigo 790, inciso 7º, certo? Que é a ocultação de patrimônio. Às vezes a empresa tem um patrimônio, não está no nome dela, mas usa. Isso acontece muito. Acontece muito. Vamos lá, para a gente uma configuração, exemplo. Você está fazendo a execução de alimentos, a pessoa não tem dinheiro, aí ele está andando num carro. O carro está no nome de uma terceira pessoa. Ele está ocultando o patrimônio. Certo? A pessoa deixa lá no nome de terceiro, não põe no seu nome. Ou um imóvel, e ele mora lá. Então você traz isso para dentro do processo e você consegue capturar isso. Então é a chamada ocultação de patrimônio. O que é ocultação de patrimônio? Não está no nome dele. As pessoas confundem muito, aí até às vezes chegam àquele absurdo, mas não está no nome da pessoa. Ora, a pessoa vive no imóvel, está todo dia lá, dorme, tem todos os seus objetos pessoais, né? O carro está no som dele, as fitas, né? As fitas cassete, olha como é novo, as fitas cassete dentro dele e tal, é do jeito dele o carro, todo dia está com o carro, viaja, passeia, não está no nome dele. Isso chama-se ocultação de quê? Patrimonial. Veja lá o artigo 790 do Código de Processo Civil, inciso 7º, que é isso, ok? Quem que pode requerer, pessoal? Ora, é muito simples, a parte, né? Você que está lá litigando, ou o Ministério Público quando puder intervir, a menores, a pessoas que são interditadas, aquelas questões que estão lá no Código Civil, né? Quando o Ministério Público é obrigado a estar no processo. Então, ele vendo essa situação, ele poderá adentrar com isso. Lembre-se que o Ministério Público ele também é parte no processo. Existe o sujeito do processo, nós já vimos, e tem as partes do processo. E o Ministério Público, assim como o autor, o réu, o Ministério Público, ele é parte do processo, ele não é sujeito do processo, só para a gente ter ideia. E outra pergunta que sempre me fazem, pode ser feito isso de ofício? Não. Você tem que requerer, porque o comando legal assim diz, né, a requerimento da parte ou do Ministério Público. Ou pode ser até já uma questão do interessado, aquele que tem interesse ou legitimidade na demanda. Está lá no artigo 17 que dá as relações obrigacionais de processo. Tá certo? O que que acontece quando você pede um incidente, pessoal? Né? Ou quando você pede um incidente? O incidente ele pode ser feito de forma incidental no curso do processo ou no início. Você já pode pedir no início. Você já tem informação que a empresa não tem nenhum patrimônio e os sócios são ricos. Aí você já no início, você já traz essa questão
para ser debatida. O juiz vai fazer o quê? Primeiro vai analisar isso, aí sim ele começa o processo. Ou de forma incidental. Se for de forma incidental, assim como no início, suspende o processo, aquela questão principal, e vai tratar desse incidente. Tá certo? É por isso que a intervenção, ele está naquela parte do Código de Intervenção de Terceiros, porque uma outra pessoa vai entrar na relação. Ah, mas ele não é o dono da empresa? É, mas é outra pessoa. A gente sabe que há essa distinção de pessoa física e pessoa jurídica. Tá certo? Então o que é que acontece? Fica suspenso o feito até essa questão ser decidida. Pode ser feito isso em cumprimento de sentença, lá no final, sim. É a mais usual que se tem. É quando você chega no final, às vezes um processo passa 3, 4, 5 anos, o cumprimento de sentença, a empresa sumiu. E aí? Como é que vai surtir os efeitos dessa decisão? Aí você vai adentrar na justiça, com esse incidente, com o juiz vai chamar a parte contrária, para tratar essa relação, até que ele decida que há direito de ter essa personalidade. É super interessante isso, pessoal, porque a gente fica imaginando, e agora, professor? O que é que eu faço? Eu fui lá fazer o descumprimento, a pessoa não tem nada. Aí você descobre que ele é sócio de uma empresa. Aí você pede o quê? A desconsideração inversa. Se você colocar isso no Google, né? No Google, eu sempre digo que o Google é meu pastor e nada me faltará, ele vai te dar uma série de jurisprudências da chamada desconsideração inversa, que é muito utilizada nas execuções de alimentos. O sujeito está respondendo a alimentos, aí o que ele faz? Aí ele recebe um saláriozinho desse tamanho, de prolabore da empresa, mas vive bem, passeios, etc e tal, né? Aí você vai lá, pede a desconsideração inversa. Então nós sabemos que você pode pedir isso, né? Quem pode pedir? A parte ou o Ministério Público quando puder intervir, ok? Pode ser pedida no início, ou no curso do processo, ou no final, lá nos cumprimentos de sentença. O que acontece? Fica suspenso o processo até essa questão incidental ser decidida. É tanto que é incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Porque vai ser decidido isso, aí vai mudar de tudo, todas essas questões, ok? E não se esqueçam que há também a possibilidade da desconsideração inversa. É quando se desconsidera a pessoa física para a pessoa jurídica. Tá certo? Qual o grande objetivo disso, pessoal? Eu já disseram anteriormente e vou dizer de novo. As relações empresariais, ela tem como fundamento a base lá onde a confiança e a boa-fé, né? Então, como ela é base lá, é para que isso aconteça que não haja a fraude e abuso de direito. Tem muita gente que monta uma empresa para desviar a sua finalidade. Simplesmente isso. A gente sabe isso, quem trabalha no nosso meio, no direito, sabe disso. E nas relações de amizade a gente sabe isso. Então, evita-se isso. Então, o grande objetivo, né, da desconsideração é exatamente isso, combater as fraudes. Inclusive, há gente que pede até a incidência de multas, a incidência de litigância de má-fé, porque a pessoa fez isso, tal, né? Eu acho que cabe. Em alguns casos sim, em outros não, mas tem que ser analisado caso por caso para saber disso, né? Então, tudo isso você tem que ter em mente. Então, a incidência da desconsideração jurídica, da personalidade jurídica, tem esse efeito. O artigo 113, ele é muito elucidativo. Vamos até dar uma lidinha nele aqui, que ele diz, ó, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. A gente já viu isso, né? Aí ele diz que o pedido da desconsideração, ele observará os pressupostos previstos na lei. Qual é os pressupostos? Desvio de finalidade, confusão patrimonial e ocultação patrimonial. E você tem que caracterizar isso na sua petição, deixar lá bem claro essa situação, né? Ok? E o parágrafo 2º cabe exatamente aquela despersonalização inversa, que ele diz, ó, o pedido aplica-se disposto nesse capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Ok? A inversão não só desconsidera essa pessoa jurídica, como também a pessoa física. Tá bom, pessoal? Então, é algo que
você tem que entender e compreender, porque para que o resultado da sua sentença obtenha aquilo que você deseja. Você trabalha, aí você vai cobrar a sua sucumbência, ou vai cobrar o dinheiro do seu cliente, né, que ele tem a de se ter, até às vezes para receber os seus honorários. Depois nós vamos tratar de uma outra aula sobre honorários, né, que é uma confusão muito grande, que as pessoas, né, têm tudo isso. E um detalhe, pessoal, também para quem sofre, né, para quem está do outro lado, aquela decisão, né, que acolher o incidente da despersonalização, cabe agravo, tá certo? Então, quando o juiz desconsidera, aquela decisão cabe agravo de instrumento. Você já viram que lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil dá uma relação de pessoas, né, de situações em que cabe o agravo de instrumento. Mas você tem que ver que tem uma situaçãozinha, né, que ele diz o quê, pessoal? Que a lei vai indicar quando couber. E aqui está uma situação. Naquela decisão da desconsideração da pessoa jurídica, ou inverso ou não, caberá agravo. Tá certo? Bem, eu quero agradecer a vocês, espero que tenha elucidado algum tema. Papai do céu abençoe a todos. Quinta-feira terá a próxima aula, tá certo? Eu quero agradecer a paciência de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Muito obrigado.